Olá, tudo bem com vocês? Então, meu nome é Ismael Dourado, eu sou professor de matemática e nesta aula nós vamos conversar um pouco sobre noções de combinatória. Nós iremos ter uma breve noção da permutação, do arranjo e da combinação. Então vamos ver o que significam essas três palavras no sentido da combinatória. Pois bem, o nosso objetivo é entender o princípio fundamental da contagem, que é a coisa mais importante, vamos dizer assim, da combinatória. Depois, vamos entender o que é uma permutação, um arranjo e uma combinação. O princípio fundamental da contagem, também muito conhecido como princípio multiplicativo, é uma regra básica de análise combinatória usada para contar o número total de possibilidade de se realizar uma tarefa. Agora, ele se define da seguinte maneira. Se um evento ou um processo pode ser dividido em etapas sucessivas, significa que você pode fazer uma e depois a outra e assim por diante, sem que uma interfira na outra, em que a primeira etapa pode ser realizada de N maneiras. Digamos que eu dividi uma tarefa em 3 etapas, tá? A primeira etapa pode ser dividida de uma maneira, pode ser feita de 2 maneiras, por exemplo. A segunda pode ser feita de 5 e a terceira de 7, só para você ter uma ideia. A segunda etapa pode ser realizada de N 2 maneiras, a terceira etapa de N 3 maneiras e assim por diante. Então, o número total de maneiras que eu posso realizar todas as etapas é o seguinte produto. Eu multiplico o número de maneiras da primeira etapa, vezes o número de maneiras da segunda, da terceira e assim por diante, tá? Até a etapa K, porque nós vamos ter um número finito de etapas. Para nós entendermos, então, de maneira bem lógica o princípio multiplicativo, vamos fazer um exemplo. Vamos determinar a quantidade de números pares de 3 dígitos. Lembrando que os dígitos que nós iremos considerar são aqueles que formam os números na base 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Esses 10 dígitos formam a base 10. Aí você lembra, o que é um número par? Um número par é aquele que termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Qualquer uma dessas possibilidades. Por exemplo, o número 3, 2, 2 é um número par. Do mesmo modo, é o 2, 2, 2. Aqui eu estou falando dos de 3 dígitos. Mas não é par, por exemplo, 3, 2, 1, porque obviamente não termina em nenhum desses dígitos 0, 2, 4, 6, 8. Ok. Agora aqui, eu vou dividir essa contagem em 2 etapas. Eu vou contar todos aqueles pares que são terminados em 0 e todos aqueles que são terminados em 2, 4, 6 ou 8. Eu devo fazer isso porque se eu não fizer essa separação, eu vou ter um pequeno problema na maneira como nós contamos. Até dá para fazer de forma desorganizada, vamos dizer assim, e depois retirar todas aquelas contagens em excesso, mas eu não vou fazer assim, vamos fazer da maneira organizada. Vamos contar todos que terminam em 0 e todos aqueles que não terminam em 0. Então vamos lá. Primeira parte aqui. Termina em 0, eu vou colocar aqui. Termina em 0. Como eu quero organizar, formar números de 3 dígitos, eu quero contar aqueles que terminam em 0. Aqui, como eu estou fixando o número 0, só existe uma possibilidade para a unidade. Então, esse 1 aqui é possibilidade. Ok? Aí você veja o seguinte, vamos contar as possibilidades das centenas. Quando eu olho lá para as centenas,
eu tenho os números, os dígitos 0, 1, 2, 3, até o 9. Aí eu venho aqui e conto. Quantas são as possibilidades aqui para as centenas? Como você não pode usar o 0 nas centenas, você tem 9 possibilidades. Então, eu vou colocar aqui, 9 possibilidades para a casa das centenas. Agora, para a casa das dezenas, quantas são as possibilidades de dígitos que nós podemos ter? Como não existe nenhuma proibição para as dezenas, porque, por exemplo, o número 302 é um número de 3 dígitos com essa condição, desculpa, 300, tá? Eu estou usando com o 0 no final, o 300 é um número desse tipo, então eu tenho aqui 10 possibilidades. De modo que aqueles que terminam em 0 é 9 vezes 10 vezes 1, ou seja, 90 números de 3 dígitos terminados em 0. Agora que eu contei os que terminam em 0, eu vou contar aqueles que terminam em 2, 4, 6 e 8. Vamos ver. Então, vou colocar aqui, não terminam em 0. Não terminam em 0. Vamos montar os números de 3 dígitos. Quantas são as possibilidades para as unidades? Eu tenho 1, 2, 3, 4 possibilidades, porque pode ser o 2, o 4, o 6 ou o 8. Então, vou colocar aqui, 4 possibilidades. De novo, eu vou lá para as centenas, porque as centenas são problemáticas, é um caso mais restrito. Aí eu vou me perguntar, quantas são as possibilidades para as centenas? Eu não posso usar 0 nas centenas. Se eu não posso usar 0 nas centenas, então eu tenho todas essas possibilidades aqui, todas essas, 1 até o 9, de modo que eu tenho 9 possibilidades. Agora, na casa das dezenas, quantas são as possibilidades? Não existe nenhum tipo de proibição, porque eu posso colocar 0, 1, 2, 3 e assim por diante até o 9. Então, tenho 10 possibilidades aqui. Então, por exemplo, o número 3, 4, 8 é um número de 3 dígitos que está nessa contagem. 348. E quantos são ao todos? São 9 vezes 10 vezes 4, que dá um total de 360, fazendo as contas. Agora, veja, eu tenho 90 terminado em zeros e 360 que não terminam em 0. Somando esses dois casos, você vai obter um total de 450 números. Então, essa é uma maneira de você usar o princípio fundamental da contagem. Veja que eu dividi essa tarefa em 2 casos, aqueles que terminam em 0 e os que não terminam em 0. Aí, como é que eu organizo os números? Eu conto, divido em etapas. Primeiro, eu contei as unidades, depois eu contei as dezenas, as centenas e depois as dezenas. Por que eu comecei das unidades? Porque ele é um caso mais restrito. Aí depois eu fui para o outro caso mais restrito, que são as centenas. As dezenas não tem nenhum tipo de dificuldade em escolhê-las. As centenas, a dificuldade é porque eu não posso contar o 0 na casa das centenas. Porque se eu contasse o 0 na casa das centenas, por exemplo, o número 042 não é um número de 3 dígitos, é um número de 2 dígitos, porque isso aqui é 42. Então, sempre que você estiver usando o princípio fundamental da contagem, comece contando as restrições, tá? O que é mais restrito primeiro, o que é menos restrito depois, e assim por diante. No nosso caso, as unidades eram mais restritas, depois as centenas e depois as dezenas. Agora que nós entendemos isso, vamos fazer um pouco sobre permutação. Então, vamos dizer o que é a permutação. Uma permutação em análise combinatória é uma ordenação dos elementos de um conjunto em que todos são utilizados e a ordem é importante. Então, é muito bom você ficar atento nisso, tá? Se eu tiver 10 elementos, eu uso todos. E a maneira como eu organizo eles, mudando a posição, conta uma organização diferente. Vamos fazer um exemplo. Aqui eu tenho o seguinte, ó. Quantas maneiras diferentes podemos organizar as letras A, B e C?
Então, quantas maneiras eu posso permutá-las? Eu vou contar aqui, listar para vocês. A, B, C é uma maneira. Eu vou ser organizado. Comecei com A, vou continuar com A. A, C, B é outra maneira. Agora, começando com B. B, A, C. Aí depois, B, C, A é outra maneira. E começando com C, C, A, B. E depois, C, B, A. Veja que aqui eu tenho uma quantidade de 6 elementos. 6 permutações distintas. Tá. E como é que você poderia fazer isso? Da seguinte maneira, você quer organizar as letras, né? Escolha a primeira letra. Quantas são as possibilidades? 3. Escolha a segunda letra. A primeira já foi escolhida. Há 2 possibilidades. Você já escolheu 2 letras. Para a terceira letra, há uma única possibilidade. 3 vezes 2 vezes 1, 6 possibilidades. Ok, veja que a permutação, a maneira que você organiza, se você mudar a ordem de um elemento, isso configura um elemento novo. Então é muito importante. Eu estou usando todos e à medida que eu mudo a ordem, eu conto um novo elemento. Então a ordem importa muito na permutação. Vamos entender o arranjo. Opa, desculpa, vamos lá, aqui. Em combinatória, um arranjo é uma forma de organizar ou escolher elementos de um conjunto, levando em conta 2 condições. A ordem importa, diferentes ordens geram diferentes arranjos, e não há repetição, ok? Não pode haver repetição de elementos. O arranjo também ele pode ser dado por essa fórmula aqui. Tá? Você pega o número de permutações e divide por essa outra continha aqui, que é n menos a quantidade de elementos que você está arranjando. O que significa isso? Você tem n elementos e desses elementos você quer arranjar p elementos. Tá? Pois bem, vamos fazer um exemplo para entendermos como isso está se comportando. Quantos arranjos diferentes de 2 letras nós podemos formar usando as letras A, B e C? Veja, eu tenho 3 letras e dessas letras eu quero usar apenas 2, ok? Quero organizá-las. Eu vou começar listando. Quero organizar todas que começam com A. A e B é uma possibilidade. Eu tenho 3, mas eu quero 2. Outra, A e C. Isso, aquelas que começam com A. E aquelas que começam com B? Vamos lá. B e A, B e C. Começando com C, C e A, C e B. Veja que eu tenho um total aqui de 6 arranjos. Agora veja o seguinte, ó. Como é que você contaria sem listar todas? A ideia é o seguinte: como eu quero organizar 2 de 3 letras, eu penso da seguinte maneira. Para escolher a primeira letra, quantas são as possibilidades? 3 possibilidades. Escolhida a primeira letra, eu não posso repetir. Há quantas possibilidades para a segunda letra? 2 possibilidades. Então, eu vou lá e pego e multiplico. 3 vezes 2, isso dá 6. Um total de 6 possibilidades. Você também ainda pode usar a fórmula que nós vimos anteriormente aqui. Ok? No caso, o n do nosso problema vai ser 3. Então, eu vou colocar aqui 3 fatorial dividido para 3. Eu estou organizando quantas letras? 2. Então, 3 menos 2. Aí eu coloco fatorial. Faço essa conta aqui. 3 fatorial dividido para 1 fatorial. Vai dar 6, tá? Então,
você não precisa usar a fórmula, você usa se você quiser. Basta ter como ideia o princípio fundamental da contagem. Princípio fundamental. Se você lembrar do princípio fundamental da contagem, você consegue fazer essas contas sem usar a fórmula. O legal de combinatória é isso. Embora tenha as fórmulas, de fato você não precisa delas. Basta você usar o princípio fundamental da contagem que você resolve os problemas tranquilamente. Às vezes, obviamente, alguém pede para você deixar no formato de fórmula, aí você precisa saber. Tudo bem, vamos entender agora o que é uma combinação. Vamos lá. Em análise combinatória, uma combinação é uma forma de selecionar elementos de um conjunto, respeitando duas condições. A ordem não é importante, ok? Então, combinações que só diferem na ordem dos elementos são iguais. E não há repetição de elementos. Então, tem que ter isso em mente. Se você quiser, você pode usar essa fórmula aqui para fazer contagens de combinação. O que significa isso? Você tem N elementos e quer escolher P elementos para fazer combinação entre eles. Pega N fatorial dividido por P fatorial vezes N menos P. Mas, em geral, nós não iremos usar essa fórmula agora. Só quero que você entenda como se comporta a combinação. Eu vou fazer um exemplo. Eu tenho aqui 4 letras distintas, A, B, C e D. E eu quero pegar e contar quantas são as combinações de 3 letras usando essas 4 letras. Então, eu vou organizar 3. Eu vou começar com A, B e C, eu vou ser organizado, obviamente, né? Aí depois, ainda continuando com B, A, B e D é outra possibilidade. Agora eu vou fazer algumas trocas. Digamos A e C. Quando começa com C, eu posso começar ACB, ok? E depois ACD. E agora aquelas que começam com AD, ADB e depois ADC. Então, eu listei todas aquelas que começam com A. Aí eu fui variando, AB, AC e AD. Agora eu vou listar todas aquelas que começam com B. Vou ser organizado em ordem. A, B, A, C, depois B, A, D. Aqui D, ok? Agora, continuando. Depois do A eu posso usar o C, porque eu não posso usar o B, né? Não pode ter repetição. BCA, BCA, BCD, e depois para o D, BDA, BDA e BDC. De modo que eu vou listar todos aqui para você, já que você já compreendeu como é a combinação, e você vai ter essas possibilidades aqui. Ok? Então, deixa eu fazer todas aqui para você ver o total. Por fim, com D, né? Aí, veja que são muitas. Eu posso fazer uma pergunta. Você consegue dizer quantas são ao todo sem eu listá-las? Usando o exercício que nós fizemos anteriormente? Bem, aqui eu tenho um total de 24. Você não é tão complicado de ver, porque você poderia dizer o seguinte: eu posso escolher 4 para a primeira, 3 para a segunda e depois 2 para a terceira letra. Um total de 24, ok? Eu vou dizer que isso aqui é uma combinação das 3 letras. Tudo que tiver ABC é uma repetição dessa combinação. Então, eu pego e devo eliminar essas repetições. Por exemplo, aqui tem ABC, tá? E não importa a ordem. Ok? Onde mais? Aqui tem ABC. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa com ABC. Aqui tem ABC.
Se eu não tiver... Ok, deixa eu ver ABC, tem mais alguma? Aqui tem ABC, ó. E aqui tem ABC, não importa. Ó. Vamos contar quantas repetições de ABC tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Usando esse argumento, eu vou ter, para as outras, eu vou ter também 6 repetições para cada uma das outras organizações. De modo que aquelas que nos interessam são essas daqui, ó. Essas são as únicas que eu vou contar de fato. Todas as outras são, de alguma forma, repetição dessas. Então, usando 3 letras, eu tenho 4 elementos combinados de modo que eles não se repetem. Agora, veja aqui que eu contei um total de 24, né? Como é que eu devo fazer para chegar em um total de 4 elementos? Aí eu vou me ligar nessa parte aqui. Veja que cada um dos elementos está repetindo numa quantidade 6. Então, eu pegaria isso aqui e dividiria para 6. Eu vou pegar esse 24 aqui e dividir para 6 e obtenho 4. Tá bom? O que significa esse 6, tá? Significa a quantidade de repetições de 3 letras. Pego 3 letras e repito elas, dá 6. Tá bom? É a maneira de permutar 3 letras. ABC. Quantas são as permutações de ABC? São 6. Pois bem, eu espero que você tenha compreendido de modo geral como trabalhar com permutação, arranjo e combinação. Lembrando que a permutação você pega todos os elementos e conta eles, e a ordem em que eles aparecem é um arranjamento diferente, então isso é importante, a ordem importa. No arranjo você pega uma quantidade reduzida de elementos, permuta eles e a ordem importa. Na combinação você pega uma quantidade reduzida de elementos, permuta eles, mas a ordem agora não importa. Se você permutar aquelas ordens, você não está fazendo uma contagem nova. Isso é importante. Eu vou agradecer você por ter continuado conosco aqui até o final da aula. Espero que nós nos vejamos em outras oportunidades. Até lá, um forte abraço.